Uma das causas mais frequentes de perda de bovinos no Brasil é a ingestão de plantas tóxicas. Esse tema foi abordado recentemente no 3º Congresso Internacional do UNEC e nós fomos lá conferir. O Momento do Campo está começando. No Brasil, existe mais de 50 plantas tóxicas que representam risco para o gado. Quando ingeridas pelos animais, pode causar muitos danos e os impactos são grandes porque quase sempre provocam mais de uma morte ao mesmo tempo. Devido à sua importância, esse tema foi abordado em uma palestra no 3º Congresso Internacional do UNEC. É muito importante o produtor ter conhecimento dessas plantas para ele poder fazer a prevenção, né, do seu rebanho para que ele não consuma aquele tipo de planta. Então, né, se ele souber que existe uma planta tóxica em uma determinada região do pasto, ele pode cercar aquele pasto para os animais não terem acesso àquela planta. Aqui na nossa região, as principais, né, a gente tem o cafezinho, que é uma planta, né, que produz, que o animal vem a óbito, né, poucos minutos após a ingestão. Tem a samambaia, que é uma planta tóxica bastante importante também, né, que a gente tem aqui na nossa região, entre outras, né, que essas duas são as principais. Normalmente, as contaminações ocorrem quando há escassez de pastagens, devido à transição climática. As plantas tóxicas podem ser de diferentes tipos, de acordo com a região. No nosso município, segundo a médica veterinária Maria Clemente de Freitas, existem 2 plantas mais predominantes e consumidas pelos bovinos jovens nos pastos. Realmente, né, nas áreas de mata, as áreas sombreadas, é que aparece a maior parte das plantas tóxicas. Então é um problema que a gente tem, às vezes o animal ele sai para se esconder, ele vai para a mata para se esconder das moscas e aí, né, das mutucas que tem a picada bastante dolorosa e aí na mata ele acaba consumindo as plantas tóxicas. Eles ingerem quando mais jovens, né, depende muito da planta, algumas eles ingerem toda a sua vida, mas algumas eles aprendem, né, como se eles fossem aprendendo à medida que vão ficando mais velhos que não podem comer aquela planta. Então, os animais jovens, eles têm a maior predisposição e também por serem menores, são os que têm maiores sinais clínicos. Os sintomas, eles vão variar, né, de acordo com a planta que vai ser ingerida. Então, algumas plantas que causam problemas cardiotóxicos, né, que é uma planta cardiotóxica, ou seja, faz mal para o coração, os sinais clínicos vão ser principalmente relacionados ao quadro do coração. Pode ter morte súbita, né, por parada cardiorrespiratória, pode ter cansaço, edemas, né, as plantas que são tóxicas para o fígado, eles vão ter a sintomatologia, né, mas para o fígado pode ter anemia, icterícia, então vai variar de acordo com a planta que ele ingere, né, esses sintomas. Quem trabalha com animais, principalmente de gados de leite ou de corte, sabe que não são as doenças provocadas por vírus e bactérias podem afetar os rebanhos. O perigo pode brotar nas pastagens, só que nem sempre os produtores percebem a presença das plantas com toxina. Florentino Costa sempre sofre com essa questão. Só este ano já houve 2 baixas em seu rebanho. Realmente é muito difícil controlar. A média é perder 1 ou 2% do rebanho, isso é normal, anual, né? A gente já sabe disso, porque o controle custa caro. E nem sempre você consegue fazer da maneira que precisa. E nesse caso dessa planta, é preciso arrancar com a enxada e depois aplicar sobre ela o veneno. Mas o que eu adotei até agora foi cercamento. Eu cerco aquela área, eu prefiro, porque já está tão tomado que eu prefiro cercar. Você perde um pouco da parte da propriedade, mas evita problema futuro. Durante o 3º Congresso Internacional do UNEC, alunos dos cursos de Medicina Veterinária que participaram da palestra sobre essas plantas tóxicas falaram da importância dessas informações para a sua carreira profissional. Para nós que vamos ser futuros veterinários, a importância da palestra é que a gente vai lidar com os animais que são herbívoros, eles consomem plantas, consomem certos tipos de plantas que podem ser tóxicas. Então, a gente tendo conhecimento de plantas tóxicas, a gente vai poder saber quais eles podem ou não consumir. Então, é importante por isso, porque às vezes a gente pode identificar uma doença justamente por causa da planta que o animal consumiu. Isso é o mais importante, né? Que pode afetar a produção de leite, a produção de várias outras coisas que os animais têm para nos oferecer. Que dentro da alimentação de animais herbívoros, né, que estão lidando com plantas,
a gente está voltando muito para a área das plantas tóxicas para saber o que a gente deve estar dando para esses animais. É mais voltado também para a área de nutrição, para que a gente não tenha alguma doença e também possa descobrir doenças que possam ser voltadas para essas áreas de plantas tóxicas. Hoje, nas dicas e curiosidades do momento, vamos conhecer as plantas tóxicas mais encontradas nas pastagens. Confira aí. A intoxicação com plantas é a terceira maior causa de morte dos rebanhos de gado no Brasil. Hoje, nas dicas e curiosidades do momento, vamos conhecer as principais plantas tóxicas encontradas em nosso país. A primeira é conhecida como cafezinho, erva de rato, café bravo, erva café, vique, roxa e roxinha. Esta é a planta tóxica mais perigosa para o gado no país e causa morte súbita nos bovinos. Por precisar de sombra para se desenvolver, cresce em beira de matas e capoeiras, onde o gado circula principalmente na época da seca. A dose letal é de 0,6 gramas por quilo, ou seja, um boi de 300 quilos precisaria ingerir apenas 180 gramas para se intoxicar. Outra planta que causa intoxicação superaguda e morte súbita, principalmente no Sudeste e Nordeste, é conhecida como timbó, tingui, quebra-bucho, salsa rosa, rama amarela, suma branca ou suma roxa. Um ponto importante a ser destacado é que se os bovinos que ingerem a erva não se movimentam, eles não manifestam os sintomas. Temos também a tasneirinha, flor das almas ou Maria Mole. Essa planta causa muitos problemas na região centro-sul do país. Ela invade as plantações e os pastos nativos e geralmente é ingerida acidentalmente com a silagem. Outra muito comum na região sudeste é chamada de cipó preto, cipó ruão ou cipó vermelho. A intoxicação acontece com mais frequência na época da seca, quando há restrição alimentar. E por fim, uma planta tóxica muito conhecida como samambaia, samambaia do campo ou samambaia das taperas. Ela é muito comum em lugares de altitude elevada com solos ácidos e arenosos, surgindo facilmente após a derrubada de matas em beiras de estradas e capoeiras. E você, conhece outras plantas tóxicas ou já teve perdas no rebanho por causa delas? Conte sua experiência no perfil da UNEC TV. Hoje falamos sobre as plantas que possuem toxinas e como elas podem afetar um rebanho. Vimos também algumas formas de evitar que isso aconteça. O Momento no Campo fica por aqui. Acompanhe nossa programação nas redes sociais. Fica com Deus. Tchau!